Que a Raquel vai mandar pro outro. Não, vai demorar um pouquinho ainda. Vou passar aqui para ver. Oi, Elias. Você faz um favor? Tá. Não, acho que não. Acho que tá só no 1000, enquanto. Só. Você vê, assiste no Candão. no Facebook do tá tudo Candão. certo, tá saindo o som. Isso. Então, você nem vem falar nada. Você vem dar um oi. Faz um oi aí que você faz, né? Conversar. Um oi ou um tchau aí. É que já tá no Facebook, mas não tá público ainda. É. Ele não tá abrindo aqui porque ele fica lento com o programa. Não tá indo? Mas é que eu que não tô conseguindo entrar no meu Facebook aqui. Ele tá. É. Agora foi rápido.
Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Sou Marcelo, eu sou o professor de redação de vocês, né? Infelizmente, nós vamos ter que fazer as aulas EAD, né? Pela situação toda que tem passado, vocês já têm acompanhado aí. Eu sei que não deve estar sendo fácil estudar, né? Mas eu acho que eu comentei alguma coisa naquele dia que a gente foi, foi fazer a apresentação. Muita gente vai desistir, e, de fato, isso vai acontecer de várias formas. Uma delas é essa dificuldade que se tem de estudar, né? Então, de antemão, gostaria de desejar muita sorte para vocês, assim, empenho nos estudos, porque estudar sozinho em casa, né, pelo computador, eu não sei vocês, eu sou de uma geração mais antiga, né, eu gosto de pegar o papel, eu gosto de ter o livro, eu gosto de ter o caderno para anotar as coisas, e fazendo as coisas EAD tem que ter muita disciplina. Tem gente que acha que é mais fácil, né, mas não é que é mais, eu não acho que seja mais fácil, não. Eu já fiz uma pós EAD, e eu tenho 3 pós-graduações, para mim foi a mais difícil, porque tem que ter muita disciplina. E para estudar também tem que ter disciplina, né? O Enem, até onde a gente sabe, vai acontecer, e ele não vai, né, amenizar para ninguém, né? Então, vocês têm que estar estudando do mesmo jeito. Serão algumas aulas de redação, tá? Essa vai ser uma primeira aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre a redação, o peso dela na prova do Enem, falar sobre o texto dissertativo argumentativo, falar um pouquinho sobre tese e tal. Nós não vamos entrar ainda nas competências, apesar que eu vou citá-las hoje na aula, mas nas aulas nós vamos trabalhar competência por competência, né? Então eu vou apresentá-las e vou falar um pouquinho sobre como que o Enem exige, como que o Enem pensa, o que eles querem e tal. Falando um pouquinho também, eu já fiz, né, uma correção do Enem, então em 2018, se eu não me engano, foi 2018, eu fiz a correção das provas, né, então tem muita coisa que a gente acha, o Enem está preocupado com isso, e não está, né, e outras coisas que a gente deixa passar, e que para o Enem isso é muito importante, né, para a prova é muito importante. Mas isso eu vou falando mediante as aulas, tá? Vamos para o primeiro slide. Vamos lá, o Enem é uma prova que possui um caráter social e democrático bastante forte. Então, essa é a situação. Vamos entender um pouquinho isso. Ela tem que ser democrática. Em que sentido? Todos têm que ter direito, né? Todos que fizerem essa prova e conseguirem atingir determinadas notas vão ter aí direito a algo, né? De se candidatar, de se inscrever em algumas coisas. E ela não está preocupada se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é negro, ou se você tem pai, se você não tem pai. É uma prova que ela está lá para avaliar o teu conhecimento e se você tem condições, com esse conhecimento, de ser inserido em determinadas profissões, né? Ela tem ali todas as provas, né, as 4 provas, né, que valem 1000 pontos, e tem uma parte que é muito importante, chamada redação. Eu sou suspeito em falar, porque eu dou aula disso, e é a minha disciplina, né, de dar a certa importância à redação, e muitas pessoas, elas não dão a importância à redação na hora. Deixa para o final, não vai fazendo redações, né, não faz a atividade, então ele vai deixando, né, todo mundo sabe escrever, então acaba não dando a certa importância, e deixa isso para o final. Aí o que acontece? Chega no final, a gente começa a se embaralhar. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é isso. Vai escrever. Para quem não gosta de escrever, sinto muito. Não tem essa de gosto ou não gosto. Tem que escrever. O tema que caiu é muito chato. Sim, vai ser um tema chato. Acostume-se com isso.
tá? É questão aí de saber que não vai ser um tema legal, vamos falar sobre, sei lá, né, um tema que vocês gostam de falar, que todo mundo fala, essas coisas, não vai ser. As pessoas, a equipe que organiza essa redação, que monta isso lá no INEP, eles vão pegar um assunto que não tenha sido tratado, ou se foi tratado há muito tempo. Então, assim, é uma redação, gente, que ela tem que ser feita com carinho. Então, o que eu aconselho a vocês? Vamos pensar, né? Cada um tem a sua facilidade, a sua dificuldade. Eu tenho dificuldade de matemática, eu odeio, então se eu tiver que fazer uma prova de matemática, eu vou deixá-la para o final. Por que eu vou deixá-la para o final? Porque se eu começar a ler a prova de matemática e eu ver que eu vou mal, aquilo vai afetar meu psicológico o resto da prova. Então, eu vou deixar lá para o final, tá? Eu sempre faço isso, quando eu tenho que fazer algum concurso, alguma prova, eu faço isso. Matemática e informática, que são as duas áreas que eu tenho dificuldade, eu sempre deixo para o final. É aquele momento que eu levo, mesmo que eu não tenha vontade de fazer nada disso, tá? Eu levanto, eu peço para ir ao banheiro, aí eu vou lá, lavo meu rosto, bebo uma água, se der tempo de dar uma respirada lá fora, sabe coisas assim? Coisas que é aquela hora, agora é a hora de fazer aquilo que eu não gosto. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ir preparado para a prova, para um tema muito difícil e muito chato, né? Então, precisa disso, tá? Vocês precisam ter um tempo. Então, vamos lá. Na prova, na redação, são 5 horas e meia. 5 horas. 5 horas ou 5 horas e meia? Não lembro agora. Então, assim, 5 horas e meia. Tem 90 questões, certo? Vamos fazer uma continha de matemática, depois vocês fazem essa conta com o professor Neider, né? São 90 questões divididas em 5 horas e meia. Vocês vão ter lá os minutinhos. Aí vocês acrescentam em a redação. Fazendo a conta, eu fiz essa conta esses dias atrás com um aluno que eu estou trabalhando, dá 3 minutinhos e alguma coisa, para vocês resolverem cada questão. É pouquíssimo tempo. E vocês teriam, em média, 1 hora para fazer a redação. Gente, no primeiro dia lá, que vocês forem fazer a prova, pensa assim, vocês têm 1 hora para fazer a redação. Tanto é que no segundo dia, são 4 horas e meia. Então, vocês têm que ter isso na mente de vocês. Vocês têm 1 hora para fazer. Tá? Então, nessa 1 hora, o que vocês têm que fazer? Fazer o rascunho, elaborar a tese, organizar todo o seu texto, para depois ir lá e passar para a folha de resposta, que é a hora que você não pode errar em nada. Então, já pensa assim, né? Vocês não têm, entre aspas, direito de tirar dessa 1 hora tempo para fazer as questões. Vocês têm que se virar com o tempo das questões, que dá 3 minutinhos alguma coisa. Mas, Marcelo, não consigo, o problema é seu. O Enem não está nem aí com você nesse sentido. Ele quer avaliar você e pronto. Mas eu tenho dificuldade de leitura, então vai ler agora. Agora é a hora de você estudar. No dia da prova não tem chororô, não tem, eu vou me matar, não, a redação, o tema não consegui fazer, deu branco, não tem isso. É tchau e redação ano que vem, e Enem ano que vem. Em 2018, eu tive uma aluna, menina muito inteligente, muito competente, fazia textos maravilhosos, e eu cheguei a trabalhar com ela o tema deficiência. Se eu posso ter enganado com um ano, tá, gente? Eu trabalhei o tema com ela de deficiência, numa das redações que eu pedi. Aí, naquele ano, foi a deficiência auditiva, a inserção dos deficientes auditivos. E eu, coincidentemente, né, eu fui fiscal na escola que ela fez a prova. Eu era certificador, eu ficava lá vendo se estava acontecendo tudo direitinho. Ela saiu chorando, em prantos, que deu branco nela, como se ela nunca tivesse feito isso. E eu, como professor dela, sabia que ela tinha feito. Adiantou alguma coisa? Não adiantou. Chorou, quis morrer, falou que não ia fazer mais nada. No outro ano ela foi lá, fez de novo e está lá fazendo psicologia em São Paulo. Isso não é bom? Às vezes a gente precisa passar por umas situações dessas para entender que a vida não é fácil. Talvez essa seja a primeira etapa de vocês. Mas vamos falar sobre a redação, né? Estou tentando dar uma aula de psicologia para vocês entenderem que no dia não adianta ficar angustiado, chorar, nada disso, tá? Vocês vão pegar a prova de vocês e essa prova ela tem que ser encarada como um bicho de 7 cabeças que vai ser destruído. Porque ela vai ser um bicho de 7 cabeças, gente. Não tem outro jeito de falar. Não vou amenizar para vocês falar, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, tá? Todos os alunos têm a tendência, todos os anos, a tendência é que a banca peça um tema que tenha sido destaque na mídia e no mundo, em que apresente uma situação com a qual o país precisa lidar. Você acha que vai cair coronavírus? Não, eu não acho. De verdade, eu acho que não vai. Mas pode cair coisas, né, do meio.
Por exemplo, uma coisa que nós não estávamos preparados era para usar essa máscara. Ah, mas será que esse ano cai isso? Não, eu acredito também não, né? É um ano muito difícil. Mas será que nós estamos sabendo utilizar os EPIs, os equipamentos de proteção? Será que a gente sabe fazer isso? Será que a gente sabe usar o álcool em gel direito? Só estou dando uma ideia de como que o Enem vai pensar. Ele não vai falar assim, olha, quantas pessoas morreram, se morreu, se é culpa do governo, né, se é culpa do Bolsonaro, ou se é o Dória que está sendo muito pesado. Não, eles não vão querer, não vão fazer isso, porque eles não criam temas polêmicos, mas eles podem pegar temas que estejam ao redor da questão do coronavírus. Tá? Então, estamos em 2020. O que eu aconselho a vocês que estão em casa fazendo isso? YouTube tem um monte, eu já fiz isso quando eu faço concurso. Coloca assim, ó, atualidades, janeiro de 2019. Pum, pega lá. Atualidade de fevereiro. Vai pegando, vai vendo as atualidades, as coisas que aconteceram. Sabe essa retrospectiva da Globo, da Record, no final do ano? Pega essas retrospectivas de tudo que aconteceu durante o ano e leia, escute e grave o máximo que você puder, tá? Em 2019, olha como é que o tema foi, gente. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. É um tema legal de se trabalhar? Eu odiaria. Só que adianta eu odiar? Não adianta. Né? É um tema chato. Para quem não... eu adoro cinema, né? Adoro filmes, essas coisas e tal, mas democratização do acesso. Para quem está fazendo cinema, quem trabalha com arte, e de repente, quem, né, gostaria de trabalhar e vai fazer faculdade de cinema, música, essas coisas, nossa, deve ter adorado, né, porque está estudando sobre isso, mas agora quem vai fazer medicina? Quem vai fazer direito? Quem vai fazer engenharia? Né? Quem vai fazer, sei lá, faculdade de história, ser professor de história? Não é um tema muito legal, muito agradável de se trabalhar. Só que não existe essa, não quero fazer. Então, olha, primeira lição, olha lá o tema, vai, vamos pensar. Se ficar em crise lá, chorar, ai, tema horrível, foi no banheiro, vou fazer o que o Marcelo falou, vou no banheiro, vou tomar uma água, vou no banheiro, depois vou tomar a água. Aí eu olhei assim o tema, caiu lá. O que eu vou fazer? A primeira dica que eu vou dar para vocês, vão pegar a canetinha azul, a preta, né? Que azul não pode. Vocês vão pegar a canetinha preta, vocês vão riscar 3 palavras do tema de vocês, que sejam as palavras mais importantes. Vamos pensar aqui, democratização. É uma palavra importante do tema? É. Então, a democratização ela tem que aparecer na redação. Acesso. Ter direito, ter alguma coisa ali, será que é uma palavra importante? Sim. E cinema no Brasil? Sim. Você fala, Marcelo, mas eu circulei tudo. Sim. É que o tema dessa redação ela foi bem curtinha, mas geralmente ela é mais estendida. Então, na redação de vocês, vai ter que aparecer a democratização, vai ter que aparecer a palavra acesso e vai ter que aparecer o acesso ao cinema e no Brasil. Não adianta você falar do cinema na França, que os Estados Unidos têm a melhor fábrica de filmes, eu concordo, mas não é isso que eles querem saber. Você pode até citar como exemplo, né, que lá existe um investimento muito pesado em relação ao cinema, a TV em si, mas não interessa para quem está corrigindo a redação no Enem. Essa democratização, pega dicionário, vai ver o que é democratização, que ela pode aparecer de novo, com outro tema, obviamente. E o que é acesso? O que é esse acesso? Quando que isso entra? Então, essas 3 palavras, gente, ela tem que aparecer. Lá, quando a gente faz a formação para corrigir a redação, se você não colocar uma dessas 3 palavras aí, ou então dar a entender de uma forma bem objetiva e clara que essas palavras são importantes, você vai perder ponto em uma das competências. E aí, mesmo que uma competência seja independente da outra, uma acaba interferindo na pontuação da outra, ou seja, perde ponto, tá? Não dá para a gente ler, né? Mas assim, essa daí é só mais para vocês entenderem como é que é feita a prova. Depois o Nádia vai mandar, né, os slides para vocês. Mas vocês também, eu peguei isso no Google, gente. Se vocês colocarem lá, tá? Como que é feita, né? Então, assim, vai ter lá as orientações, vão ter os textos motivadores, que nós vamos falar disso depois, tá? E vai ter o tema. Então, vai estar lá, né? Disserte, faça uma... Agora eu não lembro o texto certinho. Mas é para elaborar uma dissertação com base nesses textos aí. Então, essa é a estrutura da prova. Eu peguei aqui, quando eu fiz a formação, né? Eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada. Qual que era o tema da redação lá em 2018? Posso ter enganado com o ano, gente, agora estou meio ruim com data. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil.
Quais são as três? Lembra lá da aula, do começo da aula, né? Fui lá, fui ao banheiro, chorei, voltei para a prova. Agora eu peguei a prova, peguei o tema. O tema, eu quero ler o texto antes. Não leia texto antes. Dica de quem também é ansioso. Não faça isso. Não leia texto enquanto você não entender o tema. Mas, Marcelo, eu preciso ler os textos. Não precisa. O tema é apenas um estimulante para você fazer a tua redação. É apenas o sal que você coloca na comida. Mas a comida está feita. A redação é aquilo ali. Então, antes de você ler os textos motivadores, entenda o tema da sua redação, tá? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Quais são aí as palavras mais importantes? Desafio. É um problema que a gente tem que resolver. Formação. Tem que ter alguma coisa ligada à educação aí. De quem? Dos surdos. Poderia ter sido. Foi o que eu falei para essa minha ex-aluna. Poderiam ter trocado a palavra surdos por cegos. Ou então deficiente físico. Ou então deficiente intelectual. Ou então múltiplas deficiências. O que muda? Para mim, quase nada. O que muda são as leis, que provavelmente, né, com certeza, tem leis específicas dos surdos. Assim como tem a dos cegos, assim como tem a dos deficientes mentais e qualquer outro tipo de deficiência. A gente tem que ser prático, gente. A gente não vai ficar aqui chorando o leite derramado. Então, as três aí são bem tranquilas, né? Ó, desafio, formação e surdo. A redação que não apareceu, uma delas perdeu ponto. As três têm que aparecer. O que é um desafio? É a existência de um problema. Qual que é a dificuldade? A dificuldade de comunicação, no caso dos surdos. Discriminação, preconceito. Olha o que poderia ter sido falado aí. Quantas pessoas sofrem preconceito por serem surdas? Faz piada, né? Porque a pessoa não está escutando. Discriminação, já falei. Violência contra o surdo. Negligência, quando você tem uma lei que defende, que garante alguns direitos a esse surdo, e essa lei, ela não é cumprida pelo governo estadual, federal ou às vezes municipal, esse governo está sendo negligente. E se nós, que estamos dentro dessas instituições, que temos o dever de colaborar com essas pessoas e não a fazemos, nós também estamos sendo negligentes. Dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, às escolas. Eu tive uma aluna, eu dou aula já há 20 anos, que eu me lembre, a única vez que eu dei aula para uma deficiente auditiva foi lá em Casa Branca, né, uma menina. Mas ela tinha um aparelhinho que ela colocava e eu falava de frente para ela. Eu não sei se eu tivesse que dar uma aula para um deficiente, né, um surdo, eu não sei como é que eu ia fazer, né? Eu acho que tem que ter, né, por ler uma pessoa do lado ali, ou então a pessoa tem que ler meus lábios, porque eu não conheço a linguagem de sinais, né? Eu conheço muito pouco, tá? Então veja aí tantos assuntos que poderiam ter sido tratados como problema. Eu posso falar de tudo isso? Não te sugiro isso. A redação tem 30, 35 linhas, você não vai ficar fazendo uma redação sobre todos esses assuntos. Escolhe um, tá? Formação educacional, gente. Apresentar ideias de aprendizagem, ensino, estudo, instrução e educação. A palavra educação, ela tem que aparecer aí no texto. Tinha que aparecer na redação, né? Quando se fala educação, é educação formal ou informal. O que é uma educação informal? Quando você, dentro da sua casa, ajuda o teu irmão que é surdo, né, a fazer lição de casa, isso é uma educação informal, tá? Então, o tema surdo, deficiente auditivo, tinha que aparecer surdo, mudo, mudinho, sem depreciar, ou seja, sem fazer zoação, né, sem ficar brincando, colocando apelidos. Você pode, né, no caso, poderia usar a palavra mudinho. Portador de surdez, não ouvinte, ou qualquer outro sinônimo que não seja depreciativo, que se refira a uma pessoa que tenha problemas na audição. Texto dissertativo argumentativo. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Ele consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações. Vamos pensar. Eu tenho, Marcelo de Paula, ele tem a opinião dele formada sobre estupro. Eu tenho a minha ideia formada sobre liberação de drogas, sobre aborto, sobre racismo, sobre política, né? Sobre religião, sobre o amor entre duas pessoas. Eu tenho a minha formação sobre isso. Eu acredito que vocês também tenham a de vocês, né? Só que não vai ser fácil assim na hora de fazer o texto. Então, a primeira coisa que você faz, depois que você leu lá o tema e circulou as palavras,
é ler o tema e entender. Então, o que eu vou falar sobre isso? Qual é a minha opinião sobre isso? Quando eu estou na sala de aula com os meus alunos e dou um tema qualquer lá e eles não gostam, eles falam na minha cara, não gostei, tema chato. Não vai dar para fazer isso no Enem. Não vai dar, né? Vai ter que fazer o texto bonitinho lá. Então, primeira coisa, depois que você fez tudo isso, é definir a sua tese. O que a minha cabeça doida aqui pensa sobre esse assunto? Não pensa nada, Marcelo, mas agora vai ter que pensar, tá bom? Vamos combinar isso. Vai ter que pensar alguma coisa. Senão você não vai fazer prova do Enem, você vai passar vergonha, né? Você tem que, mas eu não sei nada sobre deficiente. Estuda. Na hora lá você vai ter que pensar e vai ter que ter uma formação. E de preferência usando as 30 linhas, tá? Se usar 10, 15, você perde ponto também. Bem como seu objetivo central reside na formação da opinião do leitor, ou seja, caracteriza-se por tentar convencer, tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem, sendo, nesse sentido, argumentativo. Sabe aquela aulinha que a gente faz lá no primeiro, quem estuda direitinho, né? Sabe aquela primeira aula que o professor explica o que é o emissor, o receptor, o código, a mensagem? Lembra daquela aulinha básica de português? Toda vez que a gente faz uma aula daquela lá, a gente pensa que nós sempre nos colocamos no papel meio egoísta, né? Eu sou, eu... Não. Quando você escreve um texto, meu querido aluno, você não escreve para você escreve para mim. E se você escreve para mim, eu que tenho que gostar do teu texto, não é você. Então, você lê teu texto fazendo uma análise se tá legal para a pessoa que vai ler. Quando você escreve um e-mail para alguém, uma mensagem lá no Face, dando uma indireta para alguém, você não quer que a pessoa tenha um impacto com aquilo? Vamos pensar numa coisa que todo mundo faz, né? Colocar uma mensagem lá no Facebook para cutucar alguém. Você, que é o emissor daquela mensagem, você não faz para cutucar aquela pessoa, para deixar aquela pessoa irritada, ou de repente para dar uma despertada nas relações e tal? Você não faz isso? Então, é a mesma coisa quando se fala em leitura de texto dissertativo argumentativo. Você tem que causar o mesmo impacto em mim, tá? E esse impacto, ele tem que acontecer. Apesar, eu falo isso na aula presencial, os alunos odeiam, né? Mas assim, vocês vão fazer uma redação de 30 linhas, vão se dedicar, um ano de estudo, né? Tem alunos que estão há 2, 3 anos estudando após terminar o ensino médio, para que o seu texto seja lido em 2, 3 minutos no máximo. Você vai lá, né? Eles colocam o texto pra gente, a gente lê, dá a pontuação, pum, próxima, pum, próxima. É assim que funciona, gente. Então, o teu texto tem que ser muito claro, porque se o seu texto for meio chatinho, meio complicadinho, o redator ele vai ler 2, 3 vezes. E se ele for ler 2, 3 vezes, o que vai acontecer? Ele vai achar mais erro. Então, faça um texto bem claro. Mas não, é fato. Texto transparente, texto tranquilo de ser lido, você vai lendo, você vai pegando as informações e já vai pontuando. Texto muito truncado, meio, né, o negócio não vai, você tem que ler 2, 3, às vezes 4 vezes para entender o que o aluno fez, falou. Aí quando você vai lendo 2, 3 vezes, você vai achando mais erro, aí você vai perder um ponto. Então, a dica é, faça um texto legal, um texto bonito. Próximo. Essa aula, esse slide, é aquela estrutura, eu não gosto muito dessa estrutura não, tá, gente? Eu, assim, de verdade. Mas a gente tem que pensar que você tem uma prova, e essa prova, ela precisa ser feita, você tem que cumprir o teu trivial lá, você tem que fazer teu arroz com feijão. Para quem consegue escrever melhor, essa estrutura ela não existe, viu? Para quem assim tem manja de escrever mesmo, você pode começar a tua redação pela conclusão, ir para o desenvolvimento, não tem introdução, pode fazer um texto, né, bacana assim, mas quando você faz isso, você corre o risco de errar, e errando você perde ponto. Então, para quem ainda não tem essa desenvoltura, faça o texto assim. Eu lembro que quando eu corrigi a redação, tiveram alguns alunos que começavam pela conclusão. Então, é porque tem a estrutura, né, da conclusão do Enem, que depois em outra aula eu vou falar com vocês. Então, você já lia a conclusão, você já lia o início da redação, já lendo a conclusão do cara. Tá errado? Não tá errado fazer isso. Não perde ponto. Não tem nada lá nas exigências do Enem que não possa se começar pela conclusão, tá? Mas a introdução não tem que ser no início? Sim, tem que ser no início. Mas se ele começa pela conclusão, mas isso aí que eu estou falando para vocês é assim, casos de alunos que escrevem muito. Então, se você não gosta de escrever redação, você vai nesse arroz com feijão que eu estou falando aí. Vai para a introdução, que é a tese.
vai para o desenvolvimento, que é o desenvolver a tese, e vai para a conclusão, que é a proposição, tá? A estrutura, ela é essa. Quando se fala em tese, gente, pensa assim, eu tenho que ter uma verdade sobre aquele assunto. Então, assim, o Marcelo é a favor do aborto quando uma mulher ela é estuprada. E ela tem que ter o direito de escolher se ela quer ter aquele filho. O Marcelo também é a favor do aborto quando a mulher ou a criança corre risco de morrer. Eu sou a favor disso. Se eu não me engano, acho que são os 2 últimos casos que eu sou a favor. Fora isso, eu sou a favor da adoção. Então, se a mulher fez o filho e não quer tê-lo, ela tenha e ela doe, né, de primeiro momento para a família, se a família não quiser, coloque para doação. É o que o Marcelo pensa e não é certo ou não é errado. Mas é a minha verdade sobre o aborto. Entenderam? Você pode concordar, você pode incrementar, você pode tirar, mas você tem a sua opinião sobre isso. Quando eu falo sobre isso para vocês, eu já tenho uma facilidade para escrever uma tese sobre isso. Só que aí voltamos ao que eu falei no início. Não vai ser um tema fácil. Não vai ser um tema fácil. Aliás, ele vai ser um tema fácil porque, assim, eles não pegam temas polêmicos, mas ele acaba sendo difícil porque, às vezes, não é uma coisa que a gente tem argumento, né? O desenvolvimento da tese é você pegar isso que eu acabei de dizer para vocês, esses 2 casos que eu citei, que eu sou a favor do aborto, e em outras situações a questão da adoção, e vou desenvolver isso nos parágrafos que falam sobre esse assunto, sobre a minha tese. Então, se na minha tese eu sou a favor do aborto para mulheres que são estupradas e querem abortar, isso em algum momento no meu desenvolvimento tem que aparecer, tá? Vai ter que aparecer. Marcelo, a favor de adoção em outros casos. Bom, se eu sou a favor de adoção nesses casos, em algum momento tem que aparecer também no desenvolvimento. E a conclusão é o fechamento disso, é a proposta de intervenção, gente. Nós vamos falar sobre isso também, eu não vou me prolongar, o tempo já está meio que estourado aí, mas, assim, nós vamos ter que ter uma proposta de intervenção. Então, se o Marcelo é a favor disso e daquilo, o que ele pode fazer para resolver tal problema? Tem que ter isso na redação, tá? Passa mais um slide só para eu ver. Mas vamos ver esse slide sobre as questões que eu preciso responder. Gravem isso, pega esse slide, escreva no caderno, quem gosta de escrever, eu prefiro, né? Escreva e comece a pensar. Marcelo, tese. Então, o assunto lá agora é a tese. Qual é a minha verdade sobre esse assunto? Está com dificuldade de fazer isso? Vamos pensar. Qual que é o problema? Por que isso se trata de um problema? Por que aborto é um tabu no nosso país, gente? Por que ainda existem pessoas racistas? Por que será, né? Será que as pessoas têm a mesma educação, todos? Será que não existe ainda formação dentro de casa, né? Então, são coisas que a gente está pensando. Quais as causas para tal problema? O que causa isso? Tem solução? Acabar com o aborto, acabar com o racismo, acabar com violência doméstica, acabar com violência aos animais. Um tema que ainda não caiu, né? Que está sempre na moda, né? Falar sobre a violência contra os animais. Como e por que colocar tal solução em prática? Por que será que a gente tem que falar sobre isso? Por que vira e mexe, racismo é tema no Brasil? Por que vira e mexe, aborto? Agora, esses dias estavam falando sobre aborto de novo, né? Como essa proposta pode, de fato, resolver o problema? Não pode ser uma coisa assim, sabe, aleatória. Não, Jesus precisa voltar. Eu acredito muito em Deus, acredito mesmo. Amo Jesus e tal, mas eu não posso jogar o problema para Jesus resolver, né? Jesus tem que voltar para acabar com o mundo. Não, isso não é a solução de problema. Eu tenho que arrumar uma solução para o problema de agora. Deixa Jesus resolver quando ele vier. Mas eu preciso de uma solução forte, tá? Mas vamos ver se tem mais um slide para terminar. E eu vou parar por aqui, gente. A avaliação e competências, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Eu gostaria que vocês anotassem aí, no caderno de vocês, um assunto que vocês vão fazer um tema e vão fazer uma redação para mim. Como que a gente vai fazer? Depois, eu vou conversar com a Raquel, que está cuidando lá do grupo do WhatsApp, e aí a gente vai pensar numa forma de vocês mandarem essas redações para mim. Eu quero que vocês escrevam uma redação, eu não vou dar tema. Sabe por quê? Tá pensando que eu estou fazendo isso com o meu aluno. Eu tenho um aluno particular que está fazendo isso. Eu dei um tema para ele chato.
De fato, era chato. E o texto dele ficou muito truncado. E aí eu corrigi e falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vocês vão falar de um tema que vocês gostem, tá? Não vai ser sempre assim, tá? Porque eu quero avaliar primeiro como é que vocês escrevem. Não tem como... Porque se eu colocar um tema... Eu dei para ele o tema assim, a indústria da moda, né? E ele não é um aluno que gosta de moda, então ele ficou falando de uma coisa que não era para somente ter falado sobre aquilo. Então, fazer o seguinte, faça uma redação sobre um tema que vocês queiram e entreguem essa redação. Eu vou conversar com a Raquel, você vai entregar pelo Zap, acredito que seja isso, né? Aí vocês mandam para ela lá no grupo, e aí na próxima aula que nós tivermos, a gente discute um pouquinho. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção, espero ter dado uma esclarecida aí, e eu acredito que a prova de redação, para quem está preparado, ela se torna um problema para o nosso psicológico. É mais problema de ansiedade do que falta de conteúdo. Eu brinco com os meus alunos, todo mundo aqui sabe português, né? Ninguém fala grego, aramaico, ou qualquer outra coisa. Então, se nós falamos a língua portuguesa, é só questão de podar aí as arestas, de dar uma formatada naquilo que a gente sabe, para poder fazer o texto bonitinho. Ninguém aqui não sabe ler e escrever, todos nós sabemos ler e escrever, uns mais, outros menos, alguns aí têm habilidades com matemática, filosofia, biologia, enfim, e alguns optam pela língua portuguesa, e acaba tendo mais facilidade. Mas, no final, dá tudo certo. Eu coloquei agora há pouco no slide a questão do arroz com feijão. Tem dificuldade? Faça o arroz com feijão, porque o arroz com feijão, para o Enem, vale, tá? Você vai pontuar, claro, você não vai tirar milão, né, 1000 pontos lá, que é o sonho de qualquer aluno, mas você vai chegar a uma pontuação necessária para você cumprir seu objetivo na vida, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição, a Raquel tem meu WhatsApp, o Naida, o pessoal tem, se precisar de alguma coisa, tá? Eu estou à disposição. Um abraço, gente. Até mais.